Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que abre suas portas diariamente e acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Sintam-se abraçados, que estamos entre amigos. É sempre bom lembrar e até avisar aqueles que nos visitam pela primeira vez que este ambiente já foi harmonizado. A equipe espiritual enviada pelo plano maior colocou fluidos salutares no ambiente, onde cada um de nós já está sendo tratado, já está recebendo essas energias salutares, tanto nós quanto as crianças que estão na evangelização e os evangelizadores. Mas para que possamos ter um melhor aproveitamento desses fluidos, se faz necessário buscarmos a concentração, buscarmos entrar em sintonia com o plano maior. Então convido a todos para uma prece. Aquele que se sentir melhor para fechar os olhos, tema apenas como um recurso a mais de concentração. Vamos juntos, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, esse Mestre querido, esteve conosco e está diariamente em nossos corações. Mestre querido, bondoso, agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Que possamos, Senhor, compreender as palavras, compreender os seus ensinamentos que serão proferidos hoje, que possamos colocá-los em nosso coração e praticá-los diariamente. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Ansiedade, as dores da alma. Será do capítulo Ansiedade, o livro é Dores da Alma. O autor é Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. E quem falará por nós será nosso querido amigo Antônio Colado. Seja feliz, Colado. Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Pedir que esse Mestre Jesus possa nos iluminar, principalmente a mim, para que a gente consiga passar um ensinamento tão importante, que é o tema de hoje, ansiedade. Que, aliás, é um tema sempre atual, né? Duvido que aqui não tenha alguém que não tenha ansiedade. Às vezes, cada um num certo grau. A ansiedade, já só antecipando, e a gente vai tentar discorrer aqui, ela pode ser, realmente faz parte da nossa vida e às vezes é até benéfica, mas quando ela ultrapassa determinados limites, ela pode sim, inclusive, nos trazer doença e até fazer com que nossos caminhos sejam mais difíceis, né? Mas começando, o que seria ansiedade? Eu fui buscar no dicionário até para que a gente entenda, né? Ansiedade, preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Seria uma aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza. E é hoje que nós queremos tratar desse assunto. Antes de mais nada, vamos falar que todos nós temos comportamentos. E os nossos comportamentos, a gente vai tê-lo conforme a ocasião daquilo que acontece conosco, são os acontecimentos da vida. Então, nossa reação ela vai variar se é alguma coisa que nós gostamos ou não gostamos, se é alguma coisa que vai nos prejudicar ou não. Então, o comportamento nada mais é do que a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Por que a gente diz que os comportamentos é exclusivo de cada um? Porque as nossas reações, elas vão ser de acordo com aquilo que nós construímos a nossa personalidade. Todos nós trazemos dentro de si conceitos, trazemos aquilo que são tradições da nossa família sobre o que é certo e errado. Nós trazemos parâmetros que nós julgamos serem certos, inclusive, aliás, nós somos excelentes para julgar os outros.
de acordo com aquilo que nós achamos certo e errado. E como nós temos esses conceitos, esses parâmetros que nós construímos, cada um de nós tem reações diferentes, depende da situação. Uma mesma situação, com duas pessoas diferentes, nós vamos encontrar comportamentos diferentes. Tá? De acordo com o comportamento que nós tomamos as nossas decisões, e as nossas reações, elas podem ser de várias formas, tanto ativas quanto passivas, nós vamos entender que as leis morais nos ensinam que tudo aquilo que nós damos início vai trazer um efeito. Lembra? Causa e efeito. E muitas vezes, quando a gente faz um planejamento para ter um objetivo de alguma coisa, e quando esse objetivo a gente atinge e não vem da forma que nós queremos, a gente começa a se entristecer e às vezes até perder a fé em nós mesmos por não alcançarmos aquilo que nós queremos. Porém, nós temos que entender o seguinte: toda a nossa ação vai trazer uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos hoje vai ter uma consequência, alguma coisa vai acontecer, tudo que nós fazemos. E tudo aquilo que acontece na nossa vida é justamente reflexo daquilo que nós somos, dos nossos pensamentos. Todas as ações nossas vai trazer uma sequela. Todas as ações nossas vai trazer algo efetivo. E esse algo efetivo que aconteceu também vai ser causa de outras causas efetivas, assim por diante. Simplificando, é o tal do efeito dominó que às vezes não perdemos. É o tal do efeito borboleta que a gente já ouviu falar. Ou seja, às vezes basta uma ação, a gente modifica todo o nosso futuro. Eu vou até exemplificar aqui porque que acontece às vezes essa sequência. Nós sempre aprendemos que a gente vem aqui em sentido de resgate ou expiação. E o resgate que nós entendemos não é o sofrimento aquilo que eu fiz sofrer, mas é o que? Modificar aquilo que eu fiz de errado. Resgatar com as pessoas que eu prejudiquei. Então sempre eu dou um exemplo, depende do lugar que a gente está conversando. Um exemplo, hoje, né, o grande mal da nossa sociedade, infelizmente, são as substâncias tóxicas que principalmente os nossos jovens usam, são as drogas. E existem pessoas especializadas que dão uma forma de viciarem os futuros consumidores. Essa é a verdade, é um negócio. Aí nós falamos, esse espírito que ele acabou, de uma certa forma, fazendo com que uma pessoa se viciasse nas drogas, e essa pessoa acaba tendo as consequências pelo uso de droga, esse espírito que iniciou isso, um dia ele vai fazer uma reflexão e ver o tanto que ele agiu errado. E ele vai querer o quê? Vou tentar recuperar aquela pessoa que eu levei por esse caminho. Não é assim que funciona as leis morais? Aí esse camarada volta aqui, às vezes encarna, assume essa criança, né, aquele espírito que ele acabou desencadeando, essa vida tão terrível. Aí ele consegue recuperar esse espírito, consegue fazer com que ele mude o caminho. Aí nós falamos, acabou o resgate dele? Ele conseguiu atingir? Mas vamos pensar esse espírito que ele desencaminhou e que para ele conseguir se manter nas drogas, ele também não teve que desencaminhar outros espíritos para que ele pudesse se manter? Estamos percebendo como que às vezes uma ação nossa, ela vai muito mais longe do que nós pensamos. E isso acontece conosco no nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente toma uma atitude, automaticamente nós estamos mexendo com o universo à nossa volta. Tudo que nós fizermos vai ter algo efetivo acontecendo. E esse algo efetivo pode ser imediato, a curto, médio ou longo prazo. Às vezes até em uma próxima encarnação.
Por que nós estamos falando isso? Para que a gente tenha noção de que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Nós temos a noção hoje, principalmente através da doutrina espírita, que tudo que nós fazemos na nossa vida inicia onde? No nosso pensamento. Então, o pensamento é a causa primária de tudo que nós fazemos, tudo. E o nosso comportamento é de acordo com os nossos pensamentos. Portanto, tudo aquilo que eu vou fazer parte justamente de mim. Então não adianta a gente tentar ficar criando Deus, né? Por que agora nós vamos entrar no assunto ansiedade? Todos nós fazemos planejamento para o futuro, todos nós sonhamos, não sonhamos? A gente não quer ter uma vida melhor, a gente quer ter um carro melhor, quer ter uma casa boa, a gente quer ter do nosso lado aqueles que ainda não estão casados, sonham em ter a pessoa perfeita ao seu lado. E nós jogamos todas as expectativas nossas lá para frente. E às vezes nós jogamos expectativas que não estão nem ao nosso alcance, porque nós sempre esperamos o máximo. E mesmo que a gente atinja o objetivo que a gente queira, mas se ele não for na mesma quantidade e qualidade que nós queríamos, a gente fica triste e desanimado, porque não está de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas a gente esquece que a influência do que aconteceu partiu de nossa parte. Nós é que somos responsáveis. Não é pelo fato de eu planejar que vai acontecer, sempre vai ter a minha interferência. Isso é o que acontece na nossa vida. E nós temos, além dessa mania de jogar para frente, nós sempre pensamos em ser feliz daqui a algum tempo. Eu quero construir a minha vida que daqui a algum tempo eu possa ter a vida que eu quero, ter paz, serenidade. Todos nós planejamos uma vida melhor. Todos nós jogamos para frente. Só que nós estamos jogando lá para frente para sermos felizes e nós esquecemos que nós estamos vivendo o presente, o dia de hoje. E no dia de hoje nós vivemos para viver só o futuro. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Mas a gente precisa ter a noção que nós precisamos viver o presente. Nós precisamos aproveitar aquilo que nós temos hoje, agradecer pelo que nós temos hoje, porque o que adianta eu jogar todas as minhas expectativas lá para frente? Alguém aqui pode afirmar que vai estar encarnado quando chegar esse futuro? Então é necessário que a gente viva o presente, porque a construção futura nossa está sendo feita hoje. Então os objetivos, as sequências, as consequências que no futuro nós vamos encontrar do que nós estivermos fazendo hoje. Então precisamos sempre analisar isso. Se essa ansiedade que eu tenho somente de um futuro, para eu ser feliz, eu preciso construir o meu futuro porque eu vou ser feliz lá, a gente precisa também voltar um pouco para cá e saber que a nossa responsabilidade é pelo presente, a gente verificar o que está acontecendo, ver as oportunidades que acontecem. E essa ansiedade, que às vezes eu estou falando de expectativa do que nós vamos ter, mas ela pode trazer para a gente consequências negativas. Que aí a ansiedade ela vem dizer o seguinte: e se não der certo? E se acontecer algo no meio do caminho e for alguma coisa trágica? E se eu não conseguir? E se as consequências? Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos preocupando a nossa mente, os nossos pensamentos com alguma coisa que ainda nem aconteceu. Nós estamos trazendo do futuro para nos incomodar no presente. E essa ansiedade do medo que nós vamos ter começa a fazer com que a gente perca horas de sono, começa a fazer com que a gente
comecem nossos corações a palpitar, porque a ansiedade ela provoca isso. Passamos a ter uma sudorese, passamos a não dormir direito, nossos comportamentos começam a modificar, principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a adoecer o nosso físico e adoecer emocionalmente. E a ansiedade, gente, quando ela está sob controle, pode ser até alguma coisa benéfica. Mas a partir do momento que ela extrapola o normal, ela pode se transformar em um transtorno que pode nos trazer uma série de sequelas, inclusive nos levar à depressão. Então, vamos pensar um pouquinho na vida que nós estamos presentes, tá? E não somente jogar lá para o futuro aquilo que nós queremos da nossa vida, como se tudo dependesse lá no futuro para a gente ser feliz, somente lá no futuro. Podemos ser felizes hoje, sim. Tá? Eu não estou dizendo aqui, gente, para que a gente não pense no futuro, que a gente não seja previdente. Não é isso que nós estamos dizendo. Vamos viver o dia de hoje e amanhã seja por conta de Deus. Não, nós temos que ser previdente. Mas tudo tem que ser feito de uma forma tranquila, serena. Às vezes a ansiedade ela é uma proteção para a gente, é um instinto de sobrevivência. Por exemplo, quando a gente está perto de tomar uma decisão, por exemplo, uma mudança de emprego, quando a gente está próximo de comprar, de adquirir alguma coisa, ou fazer algo que a gente anseia há muito tempo, ou então, vamos dizer, prestar um vestibular para um curso que nós queremos fazer, vai ter ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Essa ansiedade ela acaba fazendo com que o nosso organismo produza mais adrenalina, e isso daí serve de um alerta para a gente. Então essa ansiedade é benéfica porque a gente vai se preparar melhor para esse momento. Então a ansiedade, dentro de um certo controle, ela nos é benéfica. Fora de controle, ela vai trazer uma série de consequências negativas à nossa vida, inclusive com o nosso corpo. Nós devemos lembrar, gente, que o mais importante, isso daqui foi o que eu fui buscar, eu pensei até que era um tema mais simples, eu vi que ele é muito mais complexo do que eu pensava, sinceramente. Né? E ontem, inclusive, eu tive a felicidade de assistir uma aula aqui na casa de uma amiga Ângela, que ela não está aqui hoje, falando sobre saúde e equilíbrio. E é fantástica, realmente, e dali comecei a compreender um pouco melhor. Deus nos pede equilíbrio. Isso que nós temos que começar a pensar agora. Quando Deus criou o universo, Ele criou através das suas leis morais, das suas leis divinas, que todo o universo vive em equilíbrio de acordo com as suas leis. E todos nós estamos inseridos dentro dessa criação e todos nós fomos criados dentro das leis morais. E nós vivemos dentro das leis morais, nós vivemos dentro do universo. E essas leis morais mantêm o universo em equilíbrio porque elas foram feitas para isso, para que nós possamos aproveitar. Vamos pegar um exemplo da própria natureza. A natureza está dentro das leis morais, dentro das leis do universo. E lá tudo funciona de uma forma equilibrada. Tudo que existe ali na natureza, em uma mata, em um local, nada existe ali que seja ao acaso ou que seja inútil. Todo tem sua função, cada organismo tem a sua função. Desde lá o inseto, os micro-organismos, os animais que estão lá, a própria terra, que ela tem a sua fertilidade, a minhoca que está lá, tudo vai funcionando em equilíbrio e a natureza, ela funciona de uma forma equilibrada. Porém, quando nós interferimos na natureza,
nós acabamos o quê? Fazendo com que aquele quebra-cabeça divino, onde cada peça se encaixa, quando nós interferimos, nós desarmonizamos, nós desmanchamos esse quebra-cabeça. Então, quando nós, por exemplo, desmatamos, quando nós tiramos tudo aquilo que tem, porque o homem é o único animal que tem o livre-arbítrio e que toma decisões com livre-arbítrio, que ele é baseado no orgulho e no egoísmo. Então, às vezes, por ganância, acaba interferindo na natureza. E quando se interfere e desequilibra, o que vai acontecer? Algum daqueles micro-organismos que fazem parte tende a rarear ou desaparecer e vai se tornando o equilíbrio. E nós já assistimos isso várias vezes, onde inclusive as fontes de água secam, onde os animais que equilibravam desaparecem. Olha, só para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava assistindo um programa sobre o equilíbrio da natureza. E eles mostraram aquilo que nós falamos, por exemplo, da plantação orgânica, etc. O que acontece? Dentro daquela mata, daquele pedaço que existe lá, as leis morais equilibraram. Tudo que existe lá, um trabalha para o outro, a lei da sociedade. É um quebra-cabeça e cada pecinha vai sendo montada dentro daquele pedaço. Aquela planta que existe é para alimentar o inseto, é para alimentar o pássaro que se alimenta do inseto. É tudo dessa forma. E os insetos, os micro-organismos, acabam se provendo daquilo que está naquele pedaço de terra que eles estão vivendo. Então demonstrou que uma pessoa foi fazer um plantio, ele tirou tudo, deixou a terra limpa e plantou aquilo que interessava para ele, que era seu ganha-pão. Só que foi passando, logo em seguida passou um tempo, os insetos começaram a destruir o que ele plantava e ele tinha prejuízo. Então ele começou a usar o quê? Veneno, né? Fazer de tudo para destruir e nunca conseguia equilibrar. Até que ele verificou, e aí se aprendeu o seguinte: se você deixa em cada parte aquilo que é natural, que são as plantas nativas, aquilo que é nativo, e você planta do lado que você precisa e vai intercalando, aquilo que você plantou vai ficar intacto. Por quê? Porque aqueles insetos, animais, tudo mais, vão se alimentar daquilo que a natureza ensinou ele a fazer. Então ele não vai atacar a plantação do homem. Ela só ataca a plantação do homem quando nós tiramos o seu sustento, que é o sustento natural dentro do equilíbrio. Olha como é importante o equilíbrio. Então cada um é a lei do trabalho, tem o seu trabalho. A formiga é necessária. O micro-organismo é necessário, a bactéria também trabalha. Nós mesmos temos bactérias, se nós tirássemos a gente não sobreviveria, porque cada um tem a sua função. Ou seja, cada um nós formam o quebra-cabeça divino, que é do equilíbrio. Porém, nós também somos criaturas. Nós também fomos criados por Deus. Nós também fazemos parte desse quebra-cabeça que Deus pede para que a gente construa. Nós fazemos parte também. Quando nós nos desequilibramos, nós desequilibramos a natureza. Nós desmanchamos o quebra-cabeça. Então nós também temos que ter a consciência que nós também temos a nossa função dentro da sociedade, dentro do equilíbrio das leis naturais. Então se torna necessário, para que a gente possa ter paz e tranquilidade, que a gente busque o equilíbrio dentro da nossa vida, das nossas ações. É fácil? Não. Impossível? Não. E por que nós não buscamos o equilíbrio? Às vezes a gente precisa parar e repensar. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que ela é acelerada. Notaram como as coisas mudam? Aquilo que era moderno há 5 anos atrás, hoje já está ultrapassado.
Muda-se tudo na vida, vai mudando, todos os setores da indústria, os setores do serviço, ele vai mudando, ele vai se modificando, e é necessário que a gente tenha que acompanhar, porque existe uma concorrência. Se eu não acompanhar, eu vou perder meu emprego, a minha lojinha não vai vender se eu não souber acompanhar tudo isso. Ou seja, a vida da gente, ela começa a tomar uma aceleração, e nós estamos vivendo dessa forma acelerada. E conforme nós vamos vivendo acelerado, nossos pensamentos também ficam acelerados. A gente pensa rápido, a gente precisa tomar decisão rápida, e a gente vai vivendo acelerada. E isso causa ansiedade, o estresse, é onde normalmente a gente toma decisões que depois nós nos arrependemos. Então é necessário que de vez em quando a gente precisa fazer o seguinte: desliga o motor. E vamos pensar nas consequências da ansiedade. Eu fui pesquisar, gente, sobre a ansiedade. Eu encontrei o que Emmanuel traz para a gente, e vou só um pedacinho, num livro chamado Encontro Marcado, no capítulo Aflição Vazia. Encontro Marcado, um capítulo Aflição Vazia. E ali ele chama a ansiedade como um dos piores corrosivos da alma. A gente não tem ideia do que a ansiedade faz conosco. Me permitam ler só um trechinho desse capítulo que Emmanuel nos diz. Olha, vamos prestar atenção no que Emmanuel nos fala. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental, que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades do serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem de imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Não preciso ler de novo, deu para entender? E não é verdade? Nós imaginamos, nós lançamos alguma coisa de ansiedade que ainda não aconteceu, e ela vem afetar totalmente o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. Então é necessário que de vez em quando a gente freie, porque se a gente começar a viver dentro daquilo que a nova sociedade está nos pedindo, e a gente começar nessa correria sem parar, vai chegar um ponto que o estresse vai tomar conta de todas as nossas ações e nós vamos adoecer. Então é necessário que a gente pare e comece a fazer uma análise do que nós estamos fazendo. Então, vamos colocar o pé no freio, vamos refletir um pouco. Primeiro, nós acabamos de falar que nós somos criaturas, que todo o universo foi criado por esse Pai misericordioso e Ele sabe o que faz. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu sou uma criatura de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, se torna necessário que a gente tente entrar em contato com Ele para que a gente faça uma reflexão do que nós estamos fazendo. Primeiro, nós estamos aqui nesse planeta com o intuito da gente sair dessa encarnação presente melhor do que quando nós chegamos aqui. Nós viemos aqui para evoluir. E tudo aquilo que acontece na nossa vida e nossos caminhos, que muitas vezes nos desesperam, nada mais são do que os efeitos daquilo que nós construímos. E Deus nos dá a oportunidade, nos encaminhando a tarefa necessária que nós precisamos fazer para a nossa evolução. A dificuldade que nós estamos tendo hoje,
que está nos derrubando, nada mais é do que a barreira que nós construímos e que nós pedimos oportunidade de vencer essa barreira, pois é somente quando nós derrotamos as nossas deficiências que nós ficamos aptos a construir melhor no futuro. Esse é o motivo que nós estamos passando. É por isso que aqui é um mundo de provas e expiações. Ou será que nós achamos que já chegamos no paraíso? Então é necessário que a gente comece a fazer uma avaliação da nossa essência. Nós não somos simplesmente somente essa massa de carne, que, diga-se de passagem, um corpo perfeito que recebemos de Deus, para que a gente possa cumprir aquilo a que nós viemos. Agradecemos o corpo, sim, cuidemos dele, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos. Nós temos que cuidar. Ontem mesmo nós relembramos nessa aula que eu falei, que nós somos constituídos de espírito, que tem um campo mental, um corpo mental, que esse corpo mental vai ser a base para fazer o perispírito. Os senhores lembram, né, do perispírito que nós temos, né? Que o perispírito vai construir o corpo físico. Se nós, o pensamento como espírito, começamos a deixar que a ansiedade tome conta de nós e nos desequilibre, nós vamos desequilibrar o corpo mental, que vai desequilibrar o perispírito, que vai desequilibrar o físico. Então é necessário que nós sejamos nossos próprios médicos e paremos para pensar. E quando a gente consegue uma meditação numa oração, pensar, cobre de si, o que eu estou fazendo com meus pensamentos? O que eu estou fazendo comigo? Esses pensamentos, até onde vão me levar? O que vai acontecer comigo? O que eu vou construir com isso? Então é necessário que nós mesmos nos vigiemos, como dizia Jesus, orai e vigiai. Se esses pensamentos de ansiedade, de angústia, realmente está sendo benéfico para nós, até onde vai nos levar? Nós temos o dia de hoje para viver, para agradecer. Se hoje eu tenho tudo muito simples na minha vida e eu quero o mais complexo, dê tempo ao tempo. Porque nós temos que entender o seguinte: primeiro, os nossos anseios muitas vezes superam a nossa expectativa. Coloque na carroça o peso que ela aguenta. Se nós colocarmos excesso de peso nela, ela não vai chegar num destino. Seja feliz com o que você tem hoje. Nós sofremos pelo supérfluo, porque o necessário nós temos. Seja feliz com o que tem hoje. Espere que o tempo há de trazer as melhoras que nós ansiamos. Gente, vocês conhecem o que é uma semente. Vamos falar, por exemplo, de laranja. Vocês já pegaram aquela semente de laranja, aquela coisinha amarga, né? Que a gente joga fora, que não serve nem para comer. Vocês já abriram ela para ver como ela é constituída dentro dela? É uma massa, né? Não serve para nada. Mas se a gente conseguisse ver com os olhos do Espírito, com essa essência, com a nossa essência, aquela sementinha, aquela massa, ela tem um projeto tão fantástico, tão perfeito, matemático, físico, perfeito, um projeto que nós não conseguiríamos fazer até hoje, que alguém deixou um projeto perfeito ali, uma planilha perfeita. Está dentro daquela sementinha, ela sabe disso. Tanto se você jogar lá na terra e cobri-la, ela simplesmente vai começar a colocar o projeto. E aí ela sabe que ela tem que criar raiz, ela chega a tal ponto que aquela sementinha se transforma numa árvore frondosa e começa a dar frutos e outras sementes. É aquele projeto. Se Deus coloca um projeto desse dentro de uma semente, o que dirá dentro de nós? Mas aquele projeto, para que ele se cumpra, ele precisa do seu tempo, para ir amadurecendo, para acontecendo. Não adianta a gente chegar lá e ficar, cresce, 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 vamos. Por que não? Tudo tem o seu tempo.
E na nossa vida também. Se a gente tiver consciência do valor do que nós somos, se a gente entender o amor que Deus tem por nós vamos saber que nós somos como aquela semente, tudo está vindo ao seu tempo, nós estamos crescendo. Talvez ainda não seja do nosso merecimento ter de imediato tudo o que nós queremos. Talvez seja justamente essa a necessidade do aprendizado que nós pedimos. Aproveite o dia de hoje. Às vezes as pessoas sofrem por esse projeto muito grande que às vezes nós fazemos acima da nossa capacidade, coisas às vezes bobas. Às vezes nós queremos ter a nossa casinha, construir uma casinha, um teto para a gente morar, fazemos aquele planejamento, a casa é perfeita, tem tudo que a gente imaginar, né? A mulher vai ter um guarda-roupa, guardar todos os sapatos, guardar todas as roupas, né? O homem vai ter um lugar para pôr todas as ferramentas, e assim vai. Mas conforme nós vamos construindo, a gente vê que não dá para fazer tudo, então a casa vai ficar um pouco menor. Aí, gente, nós ficamos tristes porque não atingimos o nosso objetivo. Ora, seja feliz com o que você tem um teto para morar, você tem um lugar. Vai poder economizar sapato e roupa porque o guarda-roupa não é tão grande, não é? Então tudo tem o seu benefício. E a gente deixa de ver as oportunidades do dia de hoje, a gente deixa de ver o sol maravilhoso que nasceu, do que a gente pode construir hoje, porque nós simplesmente acostumamos a ver lá na frente aquilo que nós não temos. A ansiedade, gente, é algo que nós estamos colocando dentro de nós como se fosse uma célula cancerígena. E ela prolifera. Incrível que pareça, ela pode trazer para nós uma série de consequências drásticas. Ela pode fazer com que a gente adoeça, doenças cardíacas. Nós podemos até adquirir uma úlcera. E sabe o que é o pior? Justamente pela ansiedade de conquistar o que nós queremos, é que nós não vamos conquistar. Se nós estamos aprendendo que a causa de tudo na nossa vida é o nosso pensamento, se eu já estou colocando toda a ansiedade hoje, fazendo com que meus pensamentos vivam num turbilhão, o que eu estou fazendo com o meu futuro? Eu estou infectando o meu futuro. Aí é que eu não vou conseguir atingir nenhum objetivo. E o que é importante? A gente sempre procurar se amar. É aquilo que Emmanuel fala, cuidemos de nós. O importante é esse equilíbrio. Quando nós temos o equilíbrio, quando nós serenamos a nossa mente, todas as decisões são muito melhores que quando nós tomamos de uma forma impensada. Ora, vivamos de acordo com aquilo que nós temos. Nós já aprendemos lá que Kardec alertava que os grandes insucessos são porque nós queremos dar passos maiores que nossas pernas permitem. Curtamos o que nós temos, o que nós podemos fazer. Mas sempre lembramos que quando a gente serena, quando a gente busca dentro da oração, dentro do entendimento, da harmonia, aí cabe o que nós precisamos fazer. Primeiro, tocar o nosso trabalho no dia a dia, do nosso ganha-pão, das nossas responsabilidades, da melhor forma possível. Pois o trabalho e as ocupações que nós temos é justamente aquilo que vai nos fazer evoluir intelectualmente, para aprender. Se está difícil, vamos fazer como o aluno aplicado. Sabe aquele aluno que ele procura ser o melhor, mas tem aquela matéria que ele não consegue desenvolver e que ele tem dificuldade? Se ele simplesmente jogar de lado e esquecer, um dia ele vai precisar, não vai saber fazer. Então o que o aluno aplicado faz? Ele persiste naquilo que justamente ele não sabe fazer, até que uma hora ele consiga dominar e vença as suas dificuldades. E o que nós estamos passando hoje, que nós reclamamos, é a matéria difícil do aluno. Não adianta você pular, porque um dia você vai precisar dela, você vai ter que voltar. Então, vejamos sempre de uma forma daquilo que é a nossa essência. Deus está nos olhando, Ele está vendo o passo a passo.
e eu estou tendo aquilo de acordo com o meu merecimento. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente abastece o nosso espírito, quando nós compreendemos também que a caridade, que a mão ociosa pode também trazer sequelas, utilizemos em prol dos outros, da lei da sociedade, através do exemplo, que nós vamos nos harmonizando e dessa forma, sem que a gente perceba, a gente vai talhando nós como aquela peça do quebra-cabeça para que um dia a gente seja encaixado direitinho e nós podemos fazer parte do equilíbrio divino, do quebra-cabeça divino. É só para isso que nós viemos para cá. Então, portanto, hoje, faça uma reflexão, porque a ansiedade, eu acredito que não tenha ninguém aqui que não tenha pelo menos um pouco de ansiedade. Vamos cuidar disso, pegar essas células cancerígenas que nós criamos e tentar enxutar da nossa vida. A vida já não é fácil. Imagina se a gente continuar colocando pedras no caminho. A gente pode ser feliz já a partir de hoje, desde que a gente saiba caminhar. Meus amigos, espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para os senhores, mas o mais importante não é o que a gente passa, mas é a forma como nós recebemos as sementes que o Evangelho nos passa. Eu sempre digo lá para os meus meninos, e eu repito isso, me desculpa ser repetitivo, que eu gostaria tanto de conseguir colocar a semente e fazer frutificar dentro de cada um para que eles mudassem a vida deles. Mas a gente não tem esse dom. O máximo que a gente pode fazer é entregar, está aqui a sementinha. Tá? E a gente pegar essa semente e falar, ela tem que servir para mim. O que nós falamos hoje, sobre o tema de hoje, embora pareça simples, embora pareça difícil, se a gente souber aproveitar essas sementes, a gente pode mudar a nossa vida. A gente pode construir melhor, a gente pode entender melhor o que o mundo nos pede, o que nós podemos fazer pelo mundo, o que o mundo faz por nós. Não esperemos que simplesmente Deus modifique a nossa vida. As ferramentas Ele já nos deu. O que cabe a cada um de nós é que nós mudemos a vida, que nós mudemos a sociedade. E sempre lembramos, o equilíbrio tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que fazer parte das nossas decisões. É justamente aí que nós vamos encontrar a serenidade para que a gente possa construir um caminho mais tranquilo. Espero que todos nós possamos sair daqui consciente da obrigação que nós temos para conosco mesmo. E que a gente chegue lá, pegue uma vassoura, pega tudo que é ansiedade dentro de casa e vamos colocar no lixo. Porque com toda certeza, Deus sempre nos fez um caminho muito melhor para a gente chegar. Que Deus os acompanhe, que Deus os abençoe, que tenha um resto de domingo com muita felicidade. E espero que no cair da noite a gente tenha enxotado um monte de ansiedade que nos faz sofrer. E esses pensamentos negativos, como diz lá, nuvem de imaginação, que não vai nos levar a nada. Amem-se, respeitem-se, desejo o melhor para vocês. É dessa forma que a gente vai conseguir vencer. Muito obrigado, fiquem com Deus. Nós que agradecemos, Colado. Bem, depois dessa palestra esclarecedora, chegou a hora de vibrarmos. Vibrar é desejar o que temos de melhor para o próximo. Desejar amor. Então vamos juntos, num só pensamento, vibrar para as pessoas que estão hospitalizadas, nos leitos hospitalares, muitas vítimas de ansiedade, depressão. Se imaginar cada pessoa lá nesses locais, pegando na mão, passando um pouco do nosso amor, do nosso calor. Vibremos também pelas crianças que estão em orfanatos, as pessoas também que estão em casas de repouso. Vamos imaginar cada pessoa passando por elas, abraçando,
compartilhando no nosso amor. Vibremos. Vibremos também para as pessoas que estão em situação de rua, nesse inverno, que possamos, com esse nosso amor, acolher, ajudar. Pensemos também nessas pessoas. Vibremos. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de uma palestra esclarecedora, que consigamos, Senhor, com a presença de Jesus, afastar a ansiedade, conseguir controlá-la, que possamos, no dia a dia, estar sempre convosco. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler a orientação para o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Paz em outras modalidades de passe. Eu convido o Renato, nosso dirigente. Convido os nossos amigos trabalhadores do passe que venham aqui à frente, por favor. E depois desta palestra esclarecedora, muito reflexiva, chegou o momento do passe, onde nós vamos nos concentrar, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Então agora é o momento de trazer o querido Mestre Jesus para dentro de nossos corações, imaginar a sua doce e meiga figura e pedir muita paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Temos também o passe à distância, um trabalho todo elaborado e efetuado pela espiritualidade maior. Então pedimos a todos que têm uma ou mais pessoas em intenção, que pensem alternadamente, ora em um, ora em outro, desejando os melhores pensamentos, os melhores sentimentos de paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Agradecidos pela imensa misericórdia divina, esperamos continuar este tratamento na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Devolvo agora para o Fábio, que fará por nós os recados finais. Agradecemos aos trabalhadores. Bem, para aqueles que gostam de se preparar, o tema para a próxima palestra será Usufruto dos Bens Terrenos, extraído do Livro dos Espíritos, questões 711 a 717. Temos um recado. Campanha do Moletom, campanha de inverno 2023. Nossa campanha anual de inverno voltou. A campanha visa arrecadar moletons novos, calça
e blusão nos tamanhos G, GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta em nossos pacientes. Aceitamos doações em peças que podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias, depósito bancário ou Pix, doando qualquer valor que você desejar. Ajude-nos a aquecer o inverno de nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. Gente, chegamos ao fim da palestra na manhã de hoje. Agradecemos a presença de todos. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Um ótimo domingo, boa semana. Até mais.